Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Desde os primórdios, o ser humano sempre teve a capacidade de se movimentar com um objetivo, a sobrevivência. É para falar de tudo isso que nós estamos aqui. O programa Mobilidade Urbana começa agora. Utilizar os ônibus é um direito básico assegurado pela legislação brasileira e proporciona benefícios econômicos e socioambientais para a vida em sociedade. Eles facilitam o transporte de passageiros, ocupando menos espaços nas vias e contribuindo para a redução dos níveis de congestionamentos no trânsito. Para incentivar a população a usar prioritariamente o transporte coletivo, é necessário que o serviço seja de excelência, que as vias públicas favoreçam o transporte coletivo e que o planejamento urbano inclua a integração entre diversos modais. Quanto menor o tempo de deslocamento, mais liberdade para as pessoas realizarem suas atividades. Quanto mais agradável o meio de transporte, maiores os benefícios para o cidadão e melhor qualidade de vida para todos. Durante muito tempo, ter um carro era sinal de status, e o transporte público não era visto como solução, e sim como um selo referente a algumas classes sociais. Nos últimos anos, vemos essa visão ser transformada em prol de uma cidade mais ágil, menos poluída e mais qualidade de vida. Mas o que ainda precisamos mudar? No programa de hoje, a gente recebe a engenheira civil especialista em mobilidade urbana, Lara Barroso. Mas antes desse papo, vamos acompanhar a visita que o Ilan Gurgel fez à Central de Mobilidade para a Preservação de Vidas no Trânsito em Fortaleza. Olha só. Essa sala pode parecer o sonho de qualquer aficionado por reality shows. Mas essa galera daqui trabalha sério, e muito sério. Afinal de contas, estamos falando sobre um dos mais novos equipamentos da AMC, que chega para garantir ainda mais a preservação das vidas no trânsito. Mas olha, vou te falar uma coisa, eu sei que você está super curioso para conhecer essa Central da Mobilidade de perto, né? Se você está realmente curioso, fica calmo que eu vou te mostrar tudo isso agora. A Central da Mobilidade funciona aqui na sede da AMC, na Cidade dos Funcionários. É exatamente nesse local que a gente vai entrar, onde todas as câmeras de Fortaleza ficam ligadas. Bom, eu também estou super curioso para entrar. Vamos nessa? Todo o trabalho dessa galera é coordenado por esse cara aqui, ó, o Lélio do Vale. É ele que vai explicar pra gente como é que tudo funciona. Seguinte, você que tá sempre ligado aqui no nosso programa deve estar estranhando, né? Onde é que o Ilan tá? Na verdade, você já está acostumado a me ver, seja na rua, nas avenidas, com um monte de carro atrás, a gente está com os carros. Só que os carros estão passando aí nessas telinhas, né? Quem vai explicar pra gente onde a gente está específico é o Lélio do Vale que está aqui. Onde que a gente está, Lélio? Esclarece para todo mundo. A gente está na Central da Mobilidade para a preservação de vidas no trânsito. Essa central é uma novidade para a cidade de Fortaleza. Ela nasceu no ano passado e ela tem um grande objetivo de atender aquilo que realmente o próprio nome já diz, né? Preservar as vidas no trânsito. Então, a gente congrega vários setores da própria MC, né, e outros órgãos também que contribuem para ajudar, né, a vida das pessoas no dia a dia, fazer os seus deslocamentos serem mais seguros e conseguirem realmente fazer tudo isso de uma maneira mais fluida, né? A ideia realmente é que essa Central da Mobilidade ela ajude tanto na mobilidade como na segurança viária. Agora, para a gente entender melhor, todas as câmeras então que existem naqueles postes em grandes cruzamentos da nossa cidade, vocês conseguem vê-las aqui? Exato. Hoje nós temos mais de 600 câmeras sendo compartilhadas nesse mesmo espaço. Nós temos uma grande equipe que faz esse monitoramento, o uso dessas câmeras exatamente para identificar problemas que possam estar surgindo na cidade, sejam uma colisão, uma batida entre carros, um veículo que está parado por algum problema mecânico,
ou então uma obra na via que está atrapalhando a fluidez, né? Atrapalhando o ir e vir das pessoas, né? Então a ideia, o grande objetivo aqui é que essas câmeras sejam mais um olho para a gente possa perceber tudo o que está acontecendo na cidade e melhorar a vida das pessoas, né, na sua circulação, no seu ir e vir. Então, realmente, assim que a gente detecta um problema, assim que a gente percebe que tem um problema na cidade, a gente foca todo o nosso esforço, né, as nossas equipes, para que elas possam ir ao local o mais rápido possível e resolver o problema e as pessoas consigam realmente continuar a sua vida com o menor impacto negativo possível. Isso, e olha, gente, eu posso atestar que isso de fato aqui acontece. Eu não sei se você me permite, mas a gente acabou de pegar aqui uma situação onde foi flagrada uma árvore caída, então, aqui numa rua. O Lélio, juntamente com essa galera aqui, com toda essa equipe, ligaram então para os bombeiros para que essa árvore fosse retirada para que o trânsito pudesse fluir organicamente, naturalmente, porque é muito lindo quando tudo isso funciona, né? Quando a gente tem, então, essa fluidez na nossa cidade, porque vamos combinar, nem eu, nem você, nem ninguém que está assistindo a gente gosta de ficar preso em engarrafamento, né? Não, com certeza, com certeza. A ideia realmente é que a gente possa acelerar o processo de resolução do problema. Então nós temos uma comunicação, nós temos uma equipe também dentro da Secretaria de Segurança, dentro do CIOPS, onde essa equipe ela consegue pegar todas as informações que vêm também da população, para que a nossa equipe fique também mais rapidamente avisada do que está acontecendo. Então, assim que um tipo de evento como esse, seja uma árvore caída, né, seja algum atropelamento, algum tipo de evento que realmente possa gerar algum prejuízo, não só para a fluidez, né, do trânsito, para que os carros fluam naturalmente, mas também para a segurança das pessoas, a gente já tem protocolos estabelecidos para que a gente possa atuar nesse tipo de situação. Por exemplo, nós temos um plano de contingência, né, que é um planejamento de como a gente deve atuar sempre que a gente tem algum tipo de alagamento na cidade. Então nós temos um levantamento dos pontos críticos, né? Quais são os locais que sempre tem algum tipo de perturbação, digamos, né? Uhum. Temos um alagamento. E nesses pontos, nós já, assim que começa a chover, nossas equipes já voltam o seu olhar para esses locais, para a gente poder mandar as equipes desses locais e poder fazer algum desvio de tráfego, ordenar melhor, né, a circulação nesses locais, avisar a população de que cuidado elas têm que ter e poder realmente preservar, né, essa capacidade das pessoas e poder realmente transitar na cidade de maneira segura. E a gente sempre ressalta isso, né? É muito importante que as pessoas tenham esse cuidado com a sua própria segurança, né? A gente tem todo um cuidado aqui dentro da central, né, para que a gente possa estar realmente enviando as equipes nas ruas, mas a gente realmente pede que as pessoas observem quando as nossas equipes estiverem nas ruas também. Então a gente percebe muito isso, realmente a gente consegue acelerar muito esse processo de resolução dos problemas com a ajuda de todas essas câmeras que vocês podem perceber aqui na nossa central. Legal isso. Agora, cara, você vai me perdoar, mas eu preciso te fazer essa pergunta. Você se sente aqui como um diretor de reality show? Realmente dá uma sensação. A primeira vez que você entra aqui, você já diz, poxa, e dá também uma noção de responsabilidade, né? Sem Nós dúvida. temos um equipamento que ele é um equipamento muito tecnológico, né? Muito moderno, e nos passa também a percepção, né? De que a gente tem um dever de usar tudo que temos aqui para benefício da população. Então, quer seja com a melhoria do tempo do semáforo, conseguimos também fazer aqui os semáforos, a gente consegue controlar mais da metade do semáforo da cidade via essa central aqui.
conseguimos enviar as equipes mais rapidamente, como a gente já falou. Então, conseguimos comunicar algum tipo de sinistro, chamar o SAMU, entrar em contato com outros órgãos, tudo isso a gente consegue fazer a partir daqui. Então, essa central ela é uma forma de juntar todas as forças que nós temos, né, dentro da esfera pública, né, para que a gente possa realmente trazer o benefício para as pessoas, né. A gente sabe, principalmente quando a gente fala de segurança nas ruas, né, a segurança na circulação das pessoas, muitas vezes poucos segundos fazem toda a diferença. Então, assim que a gente detecta que temos problemas, quanto mais rápido a gente atuar, mais rapidamente a gente consegue evitar que aquele problema se torne muito maior. Então a ideia realmente é essa, é usar toda essa tecnologia que temos aqui, né, todos esses recursos, tudo isso que nós temos, né, nas mãos da gente, e realmente tornar isso um benefício para a população. Algo que eu achei super bacana você, na verdade, me relembrar, porque a gente já tinha conversado um pouco aqui antes da gente começar essa nossa entrevista, é que aqui os semáforos também são controlados. Inclusive, você lembra daquela matéria que a gente fez mostrando para você aquela simulação do transporte de autoridades e do transporte também de órgãos quando necessários, quando a AMC é chamada? Então, a gente enfrentou por todo o nosso caminho sinais abertos e isso não foi mágica nem foi coincidência. Isso foi a chamada onda verde que foi controlada aqui por uma galera que fica aqui, não é isso? Exatamente. A gente tem uma equipe de engenharia, que é a equipe do CTAFOL, que é o controle de tráfego em área de Fortaleza. Essa equipe tem toda a gestão, digamos, da rede de semáforos da cidade. Né? Todos os semáforos, nós temos hoje 1.062 semáforos na cidade. Mais da metade desses semáforos, em torno de 56%, né, dos semáforos, quase 600 semáforos, a gente pode controlar não somente o funcionamento deles de forma remota, né, daqui dentro da central, assim como a gente pode ter informações do funcionamento deles. Então, se o semáforo tiver algum problema, a gente já identifica em tempo real aqui, manda a equipe de manutenção para o local para resolver o mais rápido possível. E um dos grandes benefícios que você colocou agora para a gente, eu acho que talvez uma das questões mais gratificantes mesmo para a gente, é ver que a gente consegue realmente ajudar a salvar vidas, né? As ondas verdes, como nós chamamos, né, e popularmente são conhecidas, nos ajudam a transportar não somente órgãos, né, mas também pessoas feridas em estado grave, precisam chegar muito mais rápido, né, ao seu destino, ao hospital, para serem atendidas e serem salvas. A gente sabe que poucos segundos, minutos fazem toda a diferença. Então a gente consegue ter um benefício muito grande. Quando a gente começa a abrir os semáforos e ver aquele equipamento, aquela ambulância chegando mais rápido, dá uma sensação de prazer muito grande, né? E no caso do transporte de órgãos também é a mesma coisa, né? Recentemente fizemos, né, a transporte de órgãos do IJF até o Hospital da Messejana e em 5 minutos a equipe de batedores da MC conseguiu chegar, né, do IJF até o Hospital da Messejana. Você pensar que uma vida está sendo beneficiada com isso, sem dúvida, dá uma satisfação muito grande para a gente entender que tudo que a gente estudou, tudo que a gente luta para fazer todo dia a dia, ela tem uma repercussão direta na vida das pessoas. Isso é muito importante para a gente. A central tem 223 metros quadrados de área com modernização do circuito fechado de TV com câmeras PTZ, que são visualizadas através de um video wall com monitores de 55 polegadas. E a gente faz uma breve parada e no próximo bloco vamos conversar sobre mobilidade sustentável. A gente volta já. Está na hora do nosso quadro de entrevistas aqui no Mobilidade Urbana. E hoje eu converso com Lara Barroso,
Ela é gerente de estudos da Certare, engenheira civil, especialista em mobilidade urbana. Lara, seja bem-vinda ao nosso programa, muito prazer tê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço, Márcia. Eu quero começar perguntando para você sobre prioridade no trânsito. A prioridade são os veículos motorizados. Como inverter essa prioridade para os menos motorizados e o que é que isso vai trazer de impacto? Olha, eu costumo dizer que a gente tem que seguir uma lógica, né, dentro do planejamento de trânsito e transportes, na qual a gente deve sempre colocar como prioridade aquele que é mais vulnerável, né, dentro do sistema. Então, no caso, o ideal é sempre a gente priorizar o pedestre, em seguida o ciclista, né, posteriormente os motociclistas e, por último, ter a priorização de quem está no veículo motorizado individual. Né? Eu acredito que Fortaleza já tem avançado bastante dentro desse conceito, então a gente vê realmente destinação de espaços para ciclistas, com ciclovias e ciclofaixas, e também aquelas faixas, né, específicas para a espera de motociclistas, logo no início, né, perto da faixa de pedestres, também é uma forma de inverter essa priorização, né, que muitas pessoas não compreendem, mas é justamente o que a cidade está buscando fazer para trazer esse impacto positivo de que até os acidentes ou as intervenções, né, os conflitos que ocorram dentro do trânsito, eles tenham a capacidade de ser menos graves, justamente porque a gente priorizou sempre os mais sensíveis, os mais vulneráveis. Então, realmente vai ser uma melhoria que a gente está avançando bastante aí nesse caminho. Ainda falando de priorização, qual o impacto que traz a priorização do transporte público coletivo? O transporte público coletivo, ele deveria ser, né, o carregador da grande massa dos deslocamentos da população. Então, a gente percebe isso em muitos países, principalmente na Europa, né, no qual a gente tem um grande desenvolvimento do transporte que carrega a população em massa, principalmente os VLTs e metrôs. Né? Os ônibus, eles vêm sendo priorizados, de certa forma, aqui no Brasil, porque é o que a gente tem de mais comum como transporte público coletivo. Porém, para a gente ter realmente um desenvolvimento mais amplo e uma mobilidade mais ampla e sustentável, a gente deve começar a avançar também para a priorização, né, do VLT e do metrô, justamente porque eles carregam milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, para realmente se falar em desafogar o trânsito, melhorar o tráfego e dar mais segurança, né, a gente tem que começar a apostar no transporte de massa, que prioritariamente deveria ser de VLTs e metrôs. Né? O ônibus, ele é uma solução que nós temos de mais próximo, mais fácil de organizar a curto prazo, mas a longo prazo as cidades devem pensar em desenvolver outros tipos de transporte coletivo também. Para falar sobre segurança no trânsito, é preciso falar sobre conscientização. Está na hora do nosso quadro Siga a Dica. Oi, eu sou o de Israel Brasil, estou aqui hoje para falar da utilização correta do capacete. Ele é obrigatório para motocicletas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos. Ele deve estar afivelado com a cinta jugular e engatada, e é obrigatório também utilizar a viseira baixa ou o óculos de proteção. Eles devem ter o selo de aferição do Inmetro e também conter os adesivos autorrefletivos nas partes laterais e traseira do capacete. Eu falei para o quadro Siga essa dica. Ainda falando de segurança, a gente sabe que o número de vítimas fatais ainda é alarmante, né? Como fazer para que esse número diminua e mantenha essa segurança dentro de uma nova proposta de mobilidade urbana? Olha, eu acredito que principalmente a gente tem que começar pela conscientização, né, do trânsito. Então, fazer ações realmente mais educacionais, a priori, porque só elas vão gerar um impacto de longo prazo, que é o que a gente precisa. Né? Existem ações que são mais operacionais, que são ações que a gente faz agora e tem um efeito a curto prazo, como diminuição de velocidade de vias, implantação de faixas exclusivas para ciclistas, implantação de faixas de pedestres, mas isso a curto prazo pode trazer uma melhoria naquele ponto que teve a intervenção, mas a longo prazo eu só acredito realmente na reestruturação da cultura, né, da população
para obedecer às regras de trânsito, compreender que aquela cidade ela foi pensada e melhorada dentro do melhor contexto possível, né? Então vai muito pelo viés da conscientização dentro do trânsito. Então acho que campanhas educacionais, né, e mais disseminação dessa educação no trânsito desde as escolas, né, elas podem influenciar realmente a longo prazo, que é o que nós precisamos. Formar cidadãos que conseguem compreender o seu papel dentro de todo esse sistema, né? Já que todos nós somos pedestres em algum momento, todos nós somos usuários de ônibus em algum momento, usuários de um carro particular em algum momento, então a gente tem que entender o todo para aí sim ter uma melhoria realmente constante e mais estratégica. Agora, nós sabemos que existem campanhas de conscientização, mas na sua opinião, como é que está a população? Ela está entendendo, ela está absorvendo isso? Olha, eu acredito que quando a gente fala de alguns pontos específicos, né, no qual a própria população ela tem as queixas sobre segurança viária, então quando ela vê muitos atropelamentos, muitos acidentes em um certo local e ela mesma se manifesta sobre aquilo e existe uma intervenção, né, a população ela tem sido bastante acolhedora das intervenções, né, tem realmente gostado e apoiado e aceitado aquela intervenção como algo muito importante e enriquecedor. Porém, quando a gente fala da cidade como um todo, né, muitas vezes ainda falta a compreensão do nível estratégico, né, de entender realmente quem deve ser priorizado no nível macro, no nível micro, mas eu acho que a gente está caminhando muito bem para melhorar essa compreensão, né, principalmente aqui em Fortaleza, que nós temos vários casos de destaque, e eu acredito que tem tudo para a gente melhorar aí a médio prazo. E para falar sobre trânsito e educação, nós vamos nos conectar agora com Valéria Penati, que vai falar sobre as pessoas que têm ansiedade na hora de dirigir. É o quadro Ponte Aérea. Olá pessoal, meu nome é Valéria Penati, tenho 22 anos de trânsito, né? Como educadora, eu tenho uma importância muito grande também por ter sido agente de trânsito. Eu sei o quanto me faltou muitas vezes de conhecimento, de prática, do exercício da função. Vamos dizer que em no ano 2000, eu entrei na secretaria e era uma função nova, agente de trânsito, que faz, né? A gente sabia resumidamente que é aquele funcionário que multa, que faz o mal. E isso eu não gostaria de ficar fazendo mal para as pessoas, né? Então isso eu fui construindo em mim papéis e depois eu fui estudando e sabendo que o agente de trânsito tem inúmeras funções. E a principal dela é ser um educador de trânsito. E se ele não sabe, muitas vezes, como eu não sabia qual é a sua função, quando ele é nomeado agente de trânsito, passa no concurso, ele precisa que o município ele seja capacitado para exercer, para entender essas funções, né? Então, ele precisa entender de legislação, porque ele vai fazer uma autuação. Ele precisa entender de conflitos que existem entre os seres humanos na rua, ou então na equipe que ele trabalha. Então, ele precisa ter um conteúdo específico nessa área. Ele precisa entender basicamente noções de engenharia, porque é na engenharia que se trata, que acontece toda a infraestrutura do trânsito. Então, essas necessidades de atualizações também, porque sempre o código está mudando. Há um ano atrás, muita coisa mudou. Muitas resoluções aconteceram. E isso não pode parar, né? Porque hoje tem muitas influências das redes sociais, do que a gente posta nas redes sociais. E o agente de trânsito, ele está ali, visualizando as coisas que estão acontecendo. Multiplicadores, todos nós somos, né? A partir do momento que a criança nasce, ela entra dentro de um carro, né? Como passageira, os pais levam, seja de ônibus, seja de qualquer aplicativo, ela já está no trânsito. Então, a gente precisa ensinar essas crianças através das redes de ensino. Toda a cidade precisa, porque a gente precisa mudar conceitos, que a cidade é feita
para as pessoas e não para o carro, para a moto, para qualquer outro tipo de veículo, porque dentro desses veículos existem pessoas. E são as pessoas que devem ser direcionadas para os pedestres, para o ciclista. Então, sempre há uma vida ali naquela situação. Então, é para elas. Então, enquanto isso não for conceituado adequadamente para essas crianças, lógico, a longo prazo, demora um pouco, não adianta chegar só lá ali na hora que ele vai tirar a habilitação, aprender de repente um código de trânsito. Não tem o domínio disso, né? Então, a educação, o multiplicador é o agente de trânsito na rua, é você quando fala, você quando é pai, você quando é mãe, com a postura dessas crianças dentro do carro, para eles serem também multiplicadores para outras pessoas. Hoje eu estou conversando com a Lara Barroso, ela é gerente de estudos da Certare, engenheira civil e especialista em mobilidade urbana. Lara, o que é qualificar o transporte público coletivo e quais são os benefícios que a gente pode ver nessa qualificação? Olha, eu acredito que essa qualificação do transporte público coletivo, ela deve ter como foco principal facilitar os deslocamentos da população dentro de uma cidade, né? Então, quando a gente fala em qualificar, a gente está querendo falar de melhorar a oferta desse transporte para o usuário, dar um nível de serviço, né, um nível de qualidade do serviço melhor para o usuário, mas não só isso, né? Não adianta a gente ter ônibus mais novos, com internet e com Wi-Fi, um ar-condicionado, né? E se a gente não conseguir fazer com que as pessoas cheguem mais rápido e mais seguras ao seu ponto de destino, né? Então, eu acredito que essa qualificação ela passa muito também, não só pela melhoria da infraestrutura e dos veículos, mas principalmente da integração que se possa fazer com o sistema de transporte coletivo e o quanto isso vai facilitar com que a população se desloque, né, de uma forma mais rápida. Então, realmente, a questão de integração entre modos, né, integração de ônibus com outros tipos de veículos, como os veículos alugados, né, que nós temos também, aluguel de bicicletas. Quanto mais a gente promove essa integração entre os meios de transporte, também é uma forma de qualificar para o transporte coletivo, já que ele carrega a massa dentro de um maior percurso, né, e facilitar o acesso da população a esse transporte também é uma forma de qualificar. Então, é integrar com outros modos e dar a melhor condição de oferta. Muito bacana isso, viu? Muito legal. Agora, esse tal de plano de circulação, como é que funciona o plano de circulação e qual a importância dele para a mobilidade urbana de Fortaleza? Olha, é interessante que o plano de circulação, eu acredito que ele já fica em um nível tático. Ele nem é tão estratégico quanto um plano diretor ou um plano de mobilidade. E ele também não é uma ação apenas operacional, como modificar uma interseção ou um semáforo, né? O plano de circulação, ele visa com que a gente consiga ter conexões melhores dentro de um município, né? Então, uma troca de sentido de via, criação de binários, né? Fechamento de vias para veículos, deixando exclusivamente para pedestres. Tudo isso é estudado dentro de um plano de circulação. Então, eu vejo que ele está ali naquele nível tático. A gente consegue ter ações de curto e médio prazo com plano de circulação. Então, a gente consegue ver resultados bastante positivos com a implantação de alguns dos binários que a gente teve aqui, com redução de conflitos de veículos, com redução de atropelamentos, redução de acidentes, né? E a gente também consegue ter um traçado a mais longo prazo a partir dele, né, no qual a gente pode identificar novas conexões viárias que devem ser feitas e que dessa forma facilitariam bastante para a população em termos de redução do tempo de deslocamento, né, melhoria da segurança. Então ele está naquele nível tático que a gente consegue agir no curto prazo e também ter ações a médio prazo, e ele visa realmente isso, é melhorar a acessibilidade da população, diminuir esse tempo de viagem, né, e ter essas ações aí. Muito bem. Eu conversei hoje com a Lara Barroso, gerente de estudos da Certare, engenheira civil e também especialista em mobilidade urbana. Lara, muito obrigado pela sua presença aqui, sucesso no seu trabalho e muito bacana essa conversa. Eu que agradeço. Até a próxima.
Fechamos aqui mais uma Mobilidade Urbana. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Voltamos no próximo programa. Até lá, tchau, tchau. Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.